A ideia do tema hoje é traumas intrauterinos, e é um tema bastante complexo, um tema bastante delicado, mas a ideia é usarmos a imaginação e até nos divertirmos um pouco em relação a usar os nossos exercícios. Então, eu vou dar alguns exemplos. É que há muito tempo eu trabalho e desenvolvo, eu sempre estudei tudo que é ligado a comportamento em traumas intrauterinos. Então, eu fazia atendimento durante vários anos, não no sentido de formação, mas no sentido de envolvimento, de estudando, e começou a dar certo. O trabalho que eu fazia nos atendimentos, através de percepção e a forma com que eu lia, estudava grandes atores, grandes profissionais, que eu fui aprendendo e passei a fazer disso um hobby e ajudou muitas pessoas. Então, eu vou citar alguns exemplos, como eu disse, algo bem simples e para que a gente possa fazer um bom exercício. Bom, quando a gente fala em traumas intrauterinos, é tudo que diz respeito ao comportamento, há aí o envolvimento. Eu estava falando para a Cris, a Cristina, que quando a gente vai atender uma pessoa especificamente, a gente tem uma causa e um envolvimento mental com ela. Então, a pessoa se senta, a gente faz um pós-nível, não é uma regressão, é um bate-papo, num nível assim, mais aprofundado. E à medida com que ela vai questionando, ela vai evidenciando palavras, situações, momentos, e através da percepção. Como eu gosto muito de trabalhar com os auxiliares, eu desenvolvi muito a minha percepção e gosto disso, então há um envolvimento intrauterinicamente lá nos momentos, nos traumas que ela teve, e a gente acaba resolvendo e destraumatizando. Que a ideia do trauma é você ir até lá, destraumatizar e voltar. Porque normalmente, diante de um trauma, dos exemplos que eu vou citar, existem reforços através dos anos e a pessoa tem sensações, tem momentos, tem os medos, fobias, pânicos, traumas, uma forma subjetiva de se comunicar, ela de alguma maneira ela tem medo de tudo e de todos, então é um pequenino trauma que às vezes não incomoda, mas ele estaria presente. Então, o exercício que nós vamos fazer é para que você, do seu jeito, do seu tamanho, da sua maneira, por curiosidade, procure ver algumas reações em você que você acha que existe, é inexistente, que você gostaria de trabalhar, que lhe chama a atenção. Então, baseado nisso, digamos, num teor bastante simples, nós vamos fazer um trabalho. Então, só contando alguns exemplos, assim, bastante envolventes. Eu vou contar um exemplo da doutora Maria Zanchetta. Ela é uma grande profissional de Porto Alegre. Quando eu trabalhava na associação, lá o Júlio deve lembrar, eu recebi um convite de um dos graduados para irmos até Porto Alegre para falarmos com a doutora Maria, e lá ela faria uma regressão em um rapaz, filho de um dos graduados, para podermos assim verificar qual é o trauma que ele tinha. E começou aí o meu envolvimento com a ideia traumática, aprendendo, desenvolvendo. Eu não sou nenhum expert, é um hobby que eu gosto e respeito muito. Então, dentre os vários, até tem o nome do livro da doutora Maria, depois, se alguém quiser, Ancestrais, Vida Intrauterina e Libertação do Homem. Então, um dos exemplos foi assim. Havia uma pessoa que ela tinha um constrangimento muito grande quando ela ia em recepções, ela ia em almoços com a família dela, na hora da mesa ali. Ela tinha um hábito muito singular, digamos, de pegar o prato de comida e ficar movimentando com a mão, com os dedos a comida. É bastante comum, mas ela fazia em excesso. Resumindo, até o momento que ela pegava o prato e lambia o prato. Então era uma cena assim que assustava, que a preocupava, a família fica bastante preocupada. Eu sei que a forma com que eu vou citar pode chocar um pouco, mas é uma realidade. A ideia não é chocar, a ideia é ver a realidade. Então, quando ela ia na fazenda, os porcos, por exemplo, toda a lavagem que tinha ali, ela tinha uma vontade muito grande, um envolvimento de ir lá e provar aquilo. Então, ela se comportava como um porquinho. Com todo respeito à questão, sem citar nomes, porque é documentado isso. Então, depois de muita dificuldade, ela estava por se casar e precisava resolver aquilo. Então, ela já era constrangedor nos locais onde ela ia, e havia aquele
comportamento de reagir daquela forma, comer com a mão e tudo isso, conforme eu citei. Foi feita a regressão, a pós-regressão, que não é uma regressão profunda, e descobriu-se que, tudo documentado, numa quarta-feira, aliás, a mãe dela desejava muito ter filhos, e ela queria demais ter um bebê, ter uma gravidez, e o pai sempre fugia. Ele não queria ser pai, ele achava que não era momento, e a mãe insistia muito pela gravidez. Em um determinado momento, numa quarta-feira chuvosa, o pai, ele bebia muito, ele chegou alcoolizado em casa e disse para a esposa, nesse tom: Muito bem, mulher, hoje nós vamos fazer esse porquinho que você tanto quer. Apenas nesse tom. Antes do coito, antes do momento sensual, antes da cama, antes daquele envolvimento mais envolvente que poderia gerar ali o fruto, antes de tudo isso, antes de existir nada, algo de alguma forma tocou o ventre daquela mãe, uma percepção envolvendo ali aquela situação, que simplesmente ficou nisso. Foram para a cama, ocorreu o coito, o relacionamento, e tudo aconteceu como foi. Passaram-se anos, 14 anos depois, 20 anos depois, e foi-se descobrir então que a razão que a moça tinha esse comportamento era pelo fato do pai ter dito isso antes do coito, antes de irem para a cama. Entende? Não havia afeto, não havia nada. E já houve um trauma, a mãe deve ter absorvido aquela reação e ficou nessa situação. Depois, quando a moça compreendeu que o pai era filho de tinha sido educado com filho de coronéis, era muito maltratado, num regime muito antigo de fazendeiros, quando ela compreendeu que o pai, no fundo, estava com problema de alcoolismo e que ela perdoou o pai, naquele exato momento, ela destraumatizou e entendeu a origem da situação. Então, eu estou resumindo a questão só para vocês verem como é interessante a questão traumática. Depois resolveu-se, ficou tudo bem e, como eu disse, está documentado. Um outro caso das minhas conversas, então, sem citar nome, por alto ficou assim. Havia uma moça que ela precisava, ela ia se casar também, só que ela não podia ver o branco. Quando ela entrava na igreja, ela via o Cristo crucificado, ela se sensualizava com o Cristo. Não podia ver branco, não podia ouvir nada relacionado à questão católica, e a família dela era católica e ia se casar. Então foi um problema bastante difícil. Depois, numa conversa, numa pós-agressão, com muito cuidado, isso inclusive foi depois testemunhado pela tia dela. Descobriu-se que os pais dessa moça, eu não vou dar mais detalhes, num colégio católico, essa mãe estava no momento de parir. E não havia médico nesse local. Só que havia uma das freiras desse convento, de alguma forma, era parteira. E imediatamente, então, levaram a mãe e a freira começou a trabalhar no parto para salvar a criança. Verificou que o umbilical estava enrolado no pescoço e que estava uma situação bem difícil. Fora daquele local onde a mãe estava sendo submetida ao parto, ali sendo auxiliada ao parto, lá no corredor, lá fora, uma freira passeava com a tia dessa menina, desse futuro ventre. E a freira simplesmente disse: essa criança só vem atrapalhar, essa criança não vai vingar e não vai nascer. Só isso. Só que depois a parteira, a freira, por felicidade, abençoada como seja, a criança nasceu, desenrolou-se o umbilical, foi trabalhada, tratada e desenvolveu e cresceu e viveu a sua vida. Depois de muito tempo, então, testemunhado todas essas questões, descobriu-se, portanto, que o trauma que ela tinha do branco, que era a freira, que usava branco, colégio católico, relacionado ao Cristo crucificado, que usava o manto, ali naquele momento, ela não podia ver branco e tudo isso era um caos, um problema seríssimo na vida dela. Quando ela percebeu a origem, que a freira também não teve a menor intenção de magoar, era um costume comum, era o jeito dela, a forma de se comunicar, sem maldade, que comentou com a tia, que tudo isso foi explicado, foi evidenciado de alguma forma, essa moça perdoou. Quando ela perdoou, entendendo a questão, se destraumatizou. Ela soube a origem da questão, ela pôde entender de onde vinha aquela reação.
Ela perdoou e, em resumo ainda da história, ela ficou tudo bem e passou a ter uma vida normal depois. Então, tudo isso é testemunhado, sem citar nomes. É só uma curiosidade. Então, eu estou comentando dessa forma, esses dois exemplos um pouquinho assim mais envolventes, digamos assim, para que você veja que toda a reação comum que o ser humano tem, os seus medos, traumas e fobias, eles são reforçados através de um período depois que a criança nasce. Por exemplo, assim, vocês já devem ter ouvido falar naquela a mamãe lá que está barriguda, ela está grávida, e de repente chega uma tia, uma pessoa qualquer e diz: Nossa, mas que barrigão que você está! Então, imediatamente, é como se, isso é fato, é como se o feto lá dentro dissesse: Mamãe, eu não sou grande, mamãe, eu sou pequenininho. Olha, eu prometo que eu vou nascer e eu não vou interferir em nada, mas eu não sou grande. Não fique brava comigo porque eu sou assim, mamãe. Não é? Então a criança nasce, depois, resumindo, depois de um período, tem sensações, ela tem fobias, ela tem introspecção, tem medos, e todos esses pânicos comuns, vai para o psicólogo e tudo mais, e se resolve. Mas houve uma origem psicotraumática comum, natural, na grande maioria das vezes, como esse caso, que simplesmente alguém disse: a barriga está grande. Ou ao contrário, mas como essa barriga da mamãe está pequenininha, olha só que toquinho que está isso, não vai crescer? Esse tom não vai crescer, é como se o feto lá dentro absorvesse isso. E daí tem medo de crescer. Ou cresce de uma forma, desenvolve mais a mente, ou fica com uma atrofia, talvez, de comunicação, de introspecção, porque simplesmente tem medo de se expor, porque alguém disse que se fosse mais ou se fosse menos, a mamãe não ia gostar ou ia ser indesejada para o mundo, uma sociedade, seja como for. Então, qual seria o correto? De uma forma muito relativa, que eu estou dando exemplo, meus queridos. Qual seria o correto? Minha querida, mamãe ama você, titia te ama, você vai ser uma linda princesa, um lindo menino e vai se dar muito bem com a vida e todos gostam de você. Destraumatizou. Então são detalhes assim, por alto, só para vocês perceberem como é importante temos a sensação das origens de alguns comportamentos das pessoas e nós mesmos, às vezes, como podemos trabalhar. Então, um outro detalhe também tem uma pessoa que todo presente que se dava para ela, ela não agradecia. Então, cadê o muito obrigado? Você podia dar um carro para ela, poderia dar o que for, ela não agradecia. Daí ela quis saber por que ela tinha medo de não agradecer as pessoas cobravam dela e ficava aquela sensação pela metade. Pô, mal educada, eu te dei isso, você não agradece? Em resumo, também, rapidamente, ficou assim, que essa pessoa, quando ela nasceu, os pais dela, de alguma forma, ela, não era o momento dela nascer. Mas ela nasceu, veio, foi muito feliz, muito acariciada e tudo mais. Só que ela ficou muito sozinha, muito solitária com a mãe em um período numa moradia X sem o pai. Só as duas ficaram sozinhas por muito tempo. E o que aconteceu depois é que as pessoas, uma vez que a abandonaram, ela tinha medo. A partir do momento que, se ela dissesse muito obrigado, é como se as pessoas que estavam envolvidas naquele meio dela, naquele tempo, fossem embora. Então, muito obrigado, tchau e benção, eu vou embora. Mas eu vou ficar sozinha de volta aqui com a mamãe. Não quero ficar sozinha. Então, se eu não falar muito obrigado, as pessoas não irão embora e vão ficar comigo e vou ficar protegida. Então, em resumo da historinha, que é muito longo os detalhes, ela não dizia muito obrigado, por quê? Simplesmente, se ela agradecesse, ela estaria rompendo uma relação com alguém que poderia protegê-la, direto ou indiretamente, emocionalmente ou não, seja como for. Então, inconscientemente, ela não dizia muito obrigado. Ela ficava feliz e era por essa razão. Quando ela entendeu o fato de faltar esse agradecimento, ela passou a agradecer e passou a agradecer também ao fato de ter superado toda aquela vinguice e que estava bem de saúde, como ela está bem hoje também. Então são detalhezinhos, né? Então, um último detalhe que eu vou contar, para a gente não se exceder muito, seria assim. Havia uma moça que ela não podia ver cores intensas. Se ela visse uma cor intensa demais, ela se sentia mal, ela se sentia em pânico, ia desmaiar, ela não se sentia bem de forma alguma. Daí ela precisava descobrir o porquê que ela estava tendo essa reação, estava tendo problema no trabalho, era um design e as cores vivas a atrapalhavam demais. Conclusão.
Quando a mãe dela estava grávida, ela estava no ventre da mamãe, o que era comum naquela época, os pais dessa menina, eles estavam montando o quarto do bebê. Só que o pai queria, já respondeu, o pai queria uma cor fortíssima. E a mãe não, a mãe queria algo mais delicado para o bebê, que não ficaria bem uma cor tão intensa assim, tão viva. E o pai quer, a mãe não quer, e haviam degladeios, pequenas discussões, pequenas brigas comuns, nada mais agravante, mas comuns. E o bebezinho lá no ventre, como se dissesse: Mamãe e papai não briguem, entende? Eu aceito o que vocês quiserem, mas não briguem. Se vocês não brigarem, eu prometo aceitar o que vocês quiserem, ok? É como se ele dissesse. E, de repente, se solucionaram, a criança nasceu, criaram o quarto lá, e depois de muito tempo, através de pessoas ligadas à família e até os pais mesmo, comentavam sobre essa questão do pequenino trauma que girou. Então, ela não podia ver as cores intensas, porque houve um desentendimento com os pais que queriam um deles a cor intensa e ela queria proteger, evitar aquela confusão. Porque se ela não evitasse o conformismo ali no sentido de desentendimento, será que se eu não evitar isso, que tal se eu não nasço? Que tal se eu não vou nascer, se eles começarem a brigar? Então, se fecha. Né? Então, são detalhes como esses, assim, vários exemplos que eu poderia dar, mas para a gente ter em menção. Mas, enfim, para a gente, no relaxamento que nós vamos fazer, no exercício, eu gostaria que você ficasse assim muito à vontade para ver o seu comportamento. Às vezes eu tenho ali uma decisão para tomar, tá tudo certinho para fazer isso, mas eu estou meio inseguro. Chega uma pessoa, me influencia, eu me dou envolvimento por ela. Entende? Veja se tem alguma coisa que você poderia corrigir, que você poderia entender. Claro que não são traumas mais envolventes como esses, mas para que você observe o seu comportamento, como é que você reage com a vida, os seus medos e causas. Temos as técnicas do dom, temos toda a capacidade de mudar, o espelho mental e todos os outros que podemos mudar hoje conscientemente. Mas sempre tem um quesinho. Uma decisão que eu tomei no passado, será que poderia ser melhor agora? Será que eu não errei tomando essa decisão? Mas eu tenho sucesso hoje. Mas e se? Mas e se? Esse mais e se lhe faz pensar, ancoriza, faz com que você se coloque num sensível atraso, às vezes, para tomar uma decisão. No sentido de se soltar numa plateia, numa comunicação, de falar, de criar, de mostrar a sua capacidade. São pequenos, eu vou usar no diminutivo, medinhos comuns que você pode corrigir. A brincadeira, para a gente se divertir um pouco com todo respeito à tese em si, é você voltar, ir lá e se encontrar. Você lá, encontrando o seu eu lá no relaxamento, dizendo: olha, você tomou a decisão certa. Hoje temos sucessos aqui na frente. Entende? Ou se você tomou uma decisão que não era acertada, chega lá e olha, o tamanho que eu tinha na minha sensibilidade mental na época era esse. Eu não podia tomar uma condição melhor de decisão. Isso é lógico, mas hoje você aqui no presente, mesmo você sabendo que o seu tamanho era um tamanho lá no passado, hoje você ainda se cobra. É um detalhe mágico, o mais importante exemplo que nós temos no dom, que é o milagroso, é o exemplo da porta. Se você falar: eu não vou bater a porta aqui, verbal, fora, objetivamente, tudo bem, vai bater. Mas se você entrar lá dentro e trabalhar com imagens no subjetivo, nós sabemos que é certeza que você fechará a porta devagar daquele dia em diante. Então, o exemplo da porta é uma forma de você, entre aspas, vejam bem, entre aspas, voltar de uma forma usando a imaginação, corrigir, entende, através de imagens mentais. Eu não vou mais me preocupar porque hoje eu tenho sucesso, se faltou isso eu vou melhorar aqui, vou fazer melhor, fazer comparações. Usando a imaginação com recursos, se tem alguma coisa que você se sinta melhor. Se você não tem nada emocionalmente para corrigir, que todos têm, volte lá para fazer uma reenergização de um projeto que deu certo hoje, o que falta algum detalhe, que hoje você está inseguro em relação a isso, então volte lá, faça uma correçãozinha e diga: olha, vamos corrigir aqui para que lá na frente você seja o bom, o melhor e se resolva isso. Olha, é usar a imaginação, brincar, se divertir, entre aspas, fazendo com que você se sinta bem dentro da sua capacidade. Aí dentro do seu nível, tudo é possível. Só para resumir rapidamente, é aquilo que eu digo. Você quer ter uma capacidade superior de imaginação dentro dos níveis? Vai assistir Pica-Pau.
Vai existir o absurdo do desenho animado, que de repente pode, que não pode, entende? Através desse absurdo que você cria conceitos da imaginação e cria sem que ninguém venha de alguma forma interferir, é que você faz acontecer. Como eu disse uma vez, dentro de uma artéria enorme, tinha uma senhora com um carrinho de mão com uma enxada desobstruindo a parte interna da artéria que a pessoa estava com problema de coração. Usar a imaginação, brincar. Então, voltar, fazer o exercício, fazer uma correção do seu jeito, analisar. Você não tem nada para ver lá no nível, pega uma pessoa, vai energizar um projeto seu. Ou seja, então eu estou passando assim de uma forma muito superficial tudo isso, para que você sozinha faça isso. Porque só para terminar, então, para terminar, repetindo o que nós conversamos carinhosamente com a Cris no começo, eu vou repetir. Quando é uma pessoa que está na minha frente, ou diante de um profissional que tem e sabe realmente tudo isso, é duas pessoas, é um diálogo ali. E quando é com várias pessoas, que é no nosso caso aqui, então vamos jogar a ideia para que você, usando a imaginação, possa ir. Eu dei os exemplos, uns exemplos mais leves, exemplos mais assim, envolventes, para você ver as probabilidades e o que pode ser feito para mudar nossa vida. Então, em suma, se de repente você faz isso aqui, ó, não aguento mais, estou cansado, essa atitude física de movimento, estou cansado, você fala o verbal com atitude física objetiva. O cérebro grava isso. Todas as vezes que você diz estou cansado ou algo de fora, reflete, reforça qualquer detalhe que eu torne inerte ou inerente a um trabalho que venha lhe trazer cansaço, você já diz estou cansado. E falou estou cansado, o cérebro repetindo aquilo, vendo aquela imagem se repetir novamente, ele diz estou cansado. E o corpo tudo vai à deriva. Entende? Por quê? Porque não foi trabalhado, não foi mudado, não foi aquela sensação, aquela emoção lá atrás, não foi corrigida. E hoje ela está envolvida entre tudo que há na sua vida de sucesso, de conhecimento, de experiência que você tem, que é maravilhoso. Mas tem lá em algum ponto um pontinho que diz respeito ao passado, que às vezes é uma gota azul numa tigela de leite, que pode se expandir. Então, vai lá, corrija, use imaginação e brinque. Meu povo querido, tomara que eu tenha alcançado a ideia de fazer o exercício, porque é muito mais complexo, mas só para a gente manter o nosso trabalho e brincar. Então, brincar que eu digo no sentido de usar a imaginação. Coloco-me em uma posição confortável, fecho os olhos, tomo uma respiração profunda e, ao exalar, visualizo e repito mentalmente o número 3, 3 vezes. Tomo outra respiração profunda e, ao exalar, visualizo e repito mentalmente o número 2, 3 vezes. Uma nova respiração profunda e, ao exalar, visualizo e repito mentalmente o número 1, 3 vezes. Estou entrando em um nível mental mais profundo e mais saudável. Concentro minha atenção no couro cabeludo, na pele que cobre a minha cabeça. Eu posso sentir uma leve vibração, uma sensação causada pela circulação. Concentro-me nesta sensação, liberto e relaxo completamente todas as tensões e pressões desta área e coloco-a num profundo estado de relaxamento. Concentro minha atenção na testa, nas pálpebras, nos tecidos que rodeiam os meus olhos e relaxo completamente toda esta área.
Concentro minha atenção no rosto, na pele que cobre esta área, na garganta. Relaxo a língua entre os dentes. Relaxo todas as tensões e pressões desta área e coloco-as num profundo estado de relaxamento que irá se aprofundando cada vez mais. Concentro minha atenção na nuca. Relaxo os ombros, os braços, antebraços e mãos. Relaxo meu tórax, na parte inferior. Relaxo todos os órgãos. Eu posso senti-los. Relaxo todas as glândulas e tecidos, incluindo as próprias células, e faço-as funcionar de maneira ritmadas e saudáveis. No abdômen, também relaxo as coxas. Posso sentir a sensação dos ossos dentro das coxas, nas pernas, nos dedos dos pés, e concentro-me na sola dos pés e nos calcanhares. Entro num nível mental mais profundo e mais saudável. Agora, eu estou num nível mental mais profundo e mais saudável do que antes. Este é o meu relaxamento físico. Sempre que eu repetir este exercício, meu corpo relaxará completamente. Eu estou consciente deste exercício. Continuarei seguindo as instruções neste nível mental. Se alguém me chamar, ou em caso de necessidade, eu abrirei os olhos e estarei bem desperto, bem disposto e em perfeita saúde. Tomo uma respiração profunda e seguro o ar por 5 segundos. Solto o ar completamente e relaxo ainda mais todo o meu corpo. Faço um passeio pelo meu corpo, procurando perceber todas as sensações que me chamem a atenção. Me concentro nestas sensações e relaxo mais ainda. Eu usarei estes níveis mentais para me ajudar e a qualquer ser humano, físico, mental e emocionalmente. Uso a imaginação e sinto-me no meu local ideal de descanso. Percebo todos os detalhes possíveis. Sinto-me bem, tranquilo, relaxado e me envolvo mais ainda nesta dimensão. Agora eu vou contar de 10 a 1 e entrarei em um nível mental mais profundo e mais saudável e me projetarei em minha dimensão criativa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, mais profundo, 3, 2, 1. Estou agora em minha dimensão criativa. Estou em paz, muito tranquilo e relaxado. Faço um reconhecimento nesse nível para lembrar de referências e exercícios de aprofundamento que eu fiz nesta dimensão. Revejo alguns dos resultados positivos das minhas energizações e investigações psíquicas. Agora, vou acompanhar a orientação neste nível mental. Estou consciente e relaxado para continuar.
Para desenvolver ainda mais sua sintonia nesses níveis mentais, use a sua criatividade e imaginação. Esta é a sua dimensão criativa. Agora, faça uma saudação a seu auxiliar, chamando-o pelo nome. Você poderá usar este exercício para fazer correções de comportamentos, tipo de emoções, atitudes ou pendências ligadas às experiências vividas em qualquer tempo ou lugar que preferir, que possam influenciar posturas e agir em seu presente. Agora, de uma forma muito tranquila, faça uma avaliação de como você está se sentindo neste momento. Está em paz, divagando, concentrado, feliz, ansioso, distante. Imaginando o que fará mais tarde ou o que fez anteriormente. Observe como você está e relaxe. Você costuma concluir suas tarefas e ter bons resultados? Fica satisfeito com isso? Ou sempre deixa algo inconclusivo e depois costuma questionar-se que poderia ter feito melhor quando tinha em mãos todas as ferramentas para fazê-lo? Perceba este silêncio interior. Sinta-se no controle desta paz que o envolve. Ele proporciona segurança e um profundo bem-estar. Relaxe. Agora, procure lembrar daquelas pequenas lacunas, bloqueios que persistem em distraí-lo nos momentos de uma decisão importante, uma postergação, uma conversa, quando um tipo de tarefa lhe exige mais concentração. Sensações que podem ser sintomas, reflexos de questões pendentes não resolvidas em seu passado, que emergem com fatos disparados no presente, gerando estas reações. Ou aquele momento em que você está concentrado em uma determinada situação, lendo um livro, assistindo um bom programa de televisão, uma peça de teatro ou algo assim. Não raro, de repente surge uma luz, um flash, aquele êxtase. E esta sensação se apresenta de forma única e objetiva. E você se vê envolvido com um poder imensurável, uma iluminada e repentina descoberta, uma resposta em forma de ideia. Se algo de fora despertou esta reação, significa que você é o segundo polo magnético. Você atraiu ondas de energias positivas, portanto, esse disparo tem a ver com você. Ao contrário, você não perceberia esta iluminação, ela passaria desapercebida. Mas esta sensação poderá desaparecer em seguida, pois, inconscientemente, ocorre uma sensação defensiva onde você se julga incapaz de aceitar este presente, esta ideia, achando que é demais para as suas possibilidades, por mais que a desejasse. O que aconteceu a ponto de você não se sentir merecedor desta ideia, ou pelo menos em experimentar? Que fato ou situação não resolvida em seu passado poderia influenciá-lo em não acreditar que pode? Então, por que não extrair destes disparos resultados mais assertivos? Lembre-se daquele momento em que faltou um ínfimo para a concretização de uma determinada realização.
aquele detalhe importante não se manifestou, mas sempre esteve presente em seu contexto de experiências vividas. Omitiu-se em função da existência de um possível medo, uma emoção específica ou muitas vezes traumática, acessada em uma experiência pendente que acaba bloqueando um resultado almejado no seu presente diante de uma atitude. O que faltou para dar certo? Uma impressão não esclarecida em situações vividas anteriormente faz com que o seu cérebro compare aquela questão do seu presente com uma questão parecida ocorrida em seu passado e imprime que, se não deu certo naquele momento, a impressão do fato se manteve sem correções, portanto, não dará certo agora. Todas estas comuns emoções não foram geradas por falta de experiências, mas ausência de um envolvimento específico com a questão. Mas, se eu tivesse dito aquilo, talvez outro comportamento, deixado passar, ou se tivesse intervindo mais. Lembre-se, sua bagagem de conhecimentos e experiências se tornam claros e mais eficazes com o passar dos anos. Em sua vida atual, as pessoas que o cercam, sua sociedade, amigos, família, suas realizações materiais e profissionais, observe neste contexto se de alguma maneira você tivesse agido de outra forma, tomando outro tipo de atitude ou decisão, poderia fazer diferença em seu presente, feito isto lá no passado? Problemas emocionais pendentes se tornam latentes. São detalhes quase imperceptíveis, como estes não resolvidos, que ancoram quando não são interpretados e entendidos e comprometem a forma de pensar e agir, ficam alojados emocionalmente, gerando inseguranças. As alegações como "eu poderia ter feito melhor" evidenciam claramente que a pessoa ainda carrega em seu presente um conceito de insegurança inspirado em um fato do passado. Programe-se para substituir esta expressão para "eu fiz o melhor que podia". Este exercício irá ajudá-lo em pequenas correções com o uso de sua imaginação em fatos que podemos conscientemente melhorar através de energizações em níveis mentais mais profundos. Você poderá visitar um local, data ou tempo, de acordo com a sua preferência e corrigir de acordo com sua vontade e imaginação. A maneira como você irá proceder fica a seu critério. Você poderá encontrar-se com seu eu da época ou projetar em sua tela mental um filminho representando sua escolha ou ainda usar o espelho mental ou a técnica que preferir, no tempo e local que desejar de forma criativa ou utilizando os seus recursos à sua vontade, trabalhando exclusivamente em você e para você. Agora, escolha uma situação ou comportamento em que você gostaria de trabalhar sob esta perspectiva, um fato que se relacione como uma decisão ou uma postura, um projeto que, pela sua percepção, poderia ter recebido mais atenção de sua parte para uma realização. Algo que ainda lhe traga interrogações se poderia ter sido feito de mais, de menos ou melhor, em relação a uma decisão tomada no seu passado. Escolha, corrija, melhore, reformule. Sinta-se seguro em aplicar seus conhecimentos e técnicas, aperfeiçoadas e adquiridas no presente, para esta causa. Lembre-se de deixar uma impressão final positiva a seu agrado.
O objetivo mais importante deste exercício é fazer com que você se sinta seguro ao fato de ter reenergizado um projeto, de poder excluir qualquer possibilidade de dúvidas, decisões ou posturas relacionadas a uma causa em uma determinada época. Fazendo correções emocionais e desenvolvendo sua imaginação em todas as dimensões e níveis mentais mais profundos. Você terá 2 minutos para fazer as suas programações. Faça isso agora até ouvir novamente a orientação. Relaxe. Agora, compare com as sensações do antes e depois. Relaxe. Dentro de um momento, eu vou contar de 1 a 5. Então abrirei os olhos e estarei bem desperto e em perfeita saúde. Tato, paladar, olfato, visão e audição melhoram sempre quando eu funciono nesses níveis mentais. Vou contar agora. 1, 2, saindo pouco a pouco. 3, 4, 5. Olhos abertos em perfeita saúde.